Bom dia. Hoje decidi fazer outro vídeo que é referente a um curso que está a ser desenvolvido em termos de Childhood Trauma, em termos do trauma psicológico a nível da infância, que está a ser conduzido pela Avaya, sendo uma instituição que tem vários vídeos associados ao curso, várias videoconferências, e como tal tem vários convidados especialistas em diferentes áreas, desde o Mindfulness, EMDR, Childhood Trauma, entre outros. Como tal, a primeira abordagem que vamos fazer é denominada Healing the Wounds of Trauma, que é conduzida por Jamie Marich, que também é especialista em termos da técnica ou de método EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing. Desculpem que eu faço aqui por vezes uma troca. E portanto ela inicia com a definição de trauma, sendo trauma oriundo de uma palavra grega associado a ferimento como algo físico que necessita necessariamente cicatrização associada, sendo que algumas feridas necessitam inevitavelmente de algum tipo de cuidados mais aprofundados ou de outro tipo de cuidados complementares, tal como qualquer ferimento físico, bem como associado a como um corpo holístico, ou seja, como sendo uma associação mente-corpo além do ferimento físico. Aqui ela também tem uma breve citação que any unhealed human wound, ou seja, ela refere-se ao trauma como qualquer ferimento humano pode ser considerado como trauma. Faz também referência a que, em termos da atuação ou do método sendo mais aplicado ou largamente amplificado a nível de intervenção, é efetivamente o EMDR, como sendo o top 2 em termos da atuação, nomeadamente da perturbação de stress pós-traumático. Sendo um movimento criado por Francine Chapino em meados dos anos 80, praticava inclusivamente em termos de atuação mente-corpo, além de que esta investigadora começou a fazer as experimentações nela própria, ou seja, foi a autoexperimentação através do diagnóstico de doença oncológica, e começou aqui a aplicar o método denominado de Tapping Eye Movement, que são os movimentos oculares de cima para baixo, derivado da integração de novas memórias, também aqui associado ao hipocampo, daí que depois tenha surgido a associação para Eye Movement Desensitization Reprocessing. Além de que questiona também que diferenças existem entre as crianças que experienciam trauma e em termos dos adultos, ou seja, o trauma psicológico a nível da infância e o trauma psicológico já na adultez, se existe algum tipo de diferenciação. O que a doutora Jamie formaliza é que, considerando que existem períodos que são de desenvolvimento sensível ou desenvolvimento mais vulnerável, nomeadamente em idade precoce, existem inevitavelmente repercussões contínuas, ou seja, repercussões futuras que podem se intensificar e podem também construir-se noutros modelos, como a nível das experiências adversas da infância, e inevitavelmente constituir-se como um trauma psicológico, poder inevitavelmente evoluir para um diagnóstico de perturbação de stress pós-traumático, a nível de perturbação antissocial, a nível da perturbação de borderline, pronto. Enquanto que na adultez já existem outros mecanismos de coping, outros mecanismos de resiliência, nomeadamente também aqui associado a fatores de personalidade, além de fatores vivenciais, fatores de personalidade, contribuem com fatores de proteção, tais que permitem a recuperação perante algum tipo de evento potencialmente traumático ou de determinadas experiências adversas.
além dos mecanismos de coping e resiliência. Portanto, ela aqui refere que efetivamente nos adultos poderão não ter repercussões tão intensas como a nível da idade precoce. Pronto, em termos do fator de não cicatrização, que poderá provocar danos em termos de estrutura da personalidade, e quanto maior o trauma complexo, maior tendência de se tornar um fator de risco em termos de perturbações da personalidade, tal como eu referi há pouco. Muitas vezes sucedem por traumas desenvolvidos a nível da infância. Ela faz aqui uma metáfora a nível de, por exemplo, a criança é como se fosse um cérebro esponjoso, não é? Pronto, digamos assim, em termos de aquisição de novas aprendizagens, porque as crianças, tal como na gíria se denomina, têm uma grande facilidade em termos de aquisição de vários idiomas, aprendem muitas outras formas de aprendizagem, como por exemplo o andar de bicicleta, como manusear ou tocar um instrumento, e ela aqui faz o transporte para o cérebro da criança sendo esponjoso nesse âmbito, por exemplo, e o adquirir também com maior facilidade as experiências adversas ou as situações adversas, e poder a partir daí também desenvolver algum tipo de fatores de trauma psicológico. Sendo, quoting, citação, sendo esponjoso, maleável, mais aberto à aprendizagem, derivado das situações adversas que experiencia. Em adultos, em termos de trauma, poderá não ser tão nefasto, dado já existirem estruturas para lidar com, por exemplo, a resiliência e fatores de proteção aliados à personalidade. Outra questão que também foi colocada foi em termos de existirem pessoas que se desloquem ao seu consultório e que possuam possíveis traumas que são inconscientes. Portanto, as pessoas muitas vezes se deslocam ao consultório e não sabem qual é que é a origem da problemática, e no entanto muitas vezes se verifica a associação entre possíveis traumas que já tenham acontecido em termos do meio intrauterino ou situações de bullying em idade muito precoce, entre outros, que possa não existir uma associação em termos da adultez, de possíveis traumas já consolidados. Considerando que o trauma poderá advir também do período pré-verbal. E os nossos sistemas a nível neuronal, a nível cerebral, podem então constituir-se como bloqueadores, digamos assim, da integração dessas experiências. Porque aqui depois temos a nível da integração de novas memórias associadas ao hipocampo, e temos também inclusivamente o sistema límbico. Portanto, temos a nível racional e temos a nível emocional. Como sendo uma resposta protetora. A nível de outra questão que é colocada, o que considera ser mais eficaz na cicatrização de feridas no trauma na infância. A doutora Jamie o que refere é que as feridas têm que ser tratadas, feridas no sentido de wound, não é? Não existe propriamente uma definição certa associada, pode-se considerar ferida, sendo ter que ser considerada de uma forma holística. Portanto, mente-corpo, além de que uma intervenção a nível emocional. Ou seja, existirem tratamentos e métodos que trabalhem a totalidade cerebral, porque temos o cérebro responsável pelo pensamento e a racionalidade, que coloca um timeline de modo a fazer sentido também a integração de experiências. Sendo que o trauma não tratado permanece na região medial do cérebro, ou seja, associado mais uma vez ao sistema límbico, que também está associado ao fator da segregação de dopamina. Aqui também é associado à hormona de cortisol, mas também já está integrado a nível da amígdala, ou seja, as respostas de fight, freeze ou flight, considerando a exposição a possíveis eventos traumáticos. A nível da hormona de cortisol, aqui também está associado ao facto de a criança experienciar, considerando a nível de início dessa experiência, considerando a idade da criança, considerando a continuidade dessa mesma experiência adversa,
a segregação do hormônio de cortisol poderá depois repercutir efeitos, como por exemplo a nível do hipocampo, a nível do córtex pré-frontal, que também em termos das nossas funções executivas. Pronto, o impacto do trauma não tratado permanece primordialmente a nível do sistema límbico, a nível do nosso sistema emocional, como é referido. Sendo que ela utiliza maioritariamente o método EMDR, mais uma vez, Eye Movement Desensitization Reprocessing, em mindfulness a nível primário e mente-corpo, de modo a terem noção também do que é que se pretende, ou seja, também opta por outro tipo de estratégias a priori do EMDR, mesmo para as pessoas terem noção do que é que se vai desenvolver em termos desse mesmo método, não é? Pronto. Até porque aqui o que está em causa é o fator de muitas vezes as pessoas, além de não saberem qual é que é a origem, o primeiro passo que tem que se dar efetivamente quando se dirigem ao consultório é terem consciência de que existe um trauma. Não é em termos de vitimação, mas sim em termos de existe e, portanto, quais é que são os métodos associados e o que é que pode ser feito. Que é o que ela denomina o validar. Primeiro validação e a partir daí quais é que são os métodos existentes, porque só através do fator de existe um trauma associado e como tal existiram experiências traumáticas é que efetivamente se consegue ter noção e se consegue conciliar quais é que são os métodos e tratamentos associados. Portanto, ela aqui faz uma citação: You need to feel it to heal it. Lá está, o facto de existir uma validação. Também depois faz aqui a referência em termos do tratamento do trauma yoga, se é benéfica esta associação. E ela faz a referência do yoga sendo como irmos à origem do que é que somos, portanto a concepção em si. Não são as experiências pelas quais passei, mas sim todo o contexto envolvente, ou seja, as experiências em si não definem a personalidade, nem a nível da nossa postura, que é o que ela denomina como body awareness. Primariamente é o que tem que ser verificado em termos do yoga, além de que ter que existir primariamente um trabalho a nível da respiração, porque ela faz aqui ela deu um exemplo em que, por exemplo, imagina uma situação em que estamos sujeitos a uma elevada ansiedade, portanto, ou o facto de concebermos uma ideia associada a um evento que nós consideramos angustiante ou estressante. Portanto, existe inevitavelmente uma contração, existe inevitavelmente uma respiração mais superficial e é quando nós deixamos esse pensamento, existe automaticamente uma descontração e uma respiração mais profunda. E portanto ela faz aqui também a associação e o transporte perante o yoga. Pronto. Existir aqui um trabalho a nível da respiração, primariamente, do que o yoga em si. Que é o que ela denomina a hipervigilância do trauma e o yoga. Lá está, mais uma vez, associado ao hormônio de cortisol, também tem aqui implicações a nível respiratório. Conselhos para deixar, digamos assim, ou existirem melhorias a nível do trauma psicológico. Depende da natureza da ferida e há quanto tempo se iniciou, mais uma vez. O primeiro passo é identificá-la, como fui impactado pelo trauma, e o segundo passo, o que é que necessita para me cicatrizar, tal como eu havia referido a priori. Por exemplo, a própria doutora Jamie, ela teve comportamentos de adição, portanto, nomeadamente a alcoolemia, e também não considerava que esse comportamento de risco fosse derivado a um possível trauma. E, no entanto, quando a terapeuta dela a viu num estado mais debilitado, mais fragilizado, a primeira questão que lhe fez a nível de consultório foi que não admira que estejas assim, considerando a experiência pela qual passaste.
Ou seja, também aqui no sentido de darmos ênfase que existe a possibilidade de desenvolvimento de trauma psicológico associado, neste caso, a bullying experienciado. E na idade da Dra. Jamie foi sensivelmente por volta dos 10 a 11 anos de idade. Ou seja, mais uma vez a validação e qual é que é o passo seguinte. Depois faz aqui uma associação engraçada entre o trauma psicológico e o perfeccionismo, em termos de eu tenho que ser perfeita para agradar o outro. Eu tenho que ser flawless, ou seja, não posso constituir nenhum tipo de falha de modo a conseguir agradar o outro. Que são os pensamentos comuns da maioria dos pacientes que se deslocam ao consultório da Dra. Jamie. Muito do que experienciei foi porque fiz algo errado. Aqui, mais uma vez, a autoculpabilização, que também é muito recorrente nas vítimas, que é no sentido de aquilo que eu experienciei ou que eu vivenciei foi derivado da minha atuação. Aqui também faz uma referência a Annie Lamar, em termos do perfeccionismo, como funciona como resultado a nós tentarmos reagir ou responder perante situações que experienciamos. Pronto. Aqui foi muito em termos de generalizado, não é? Esta minha apresentação, este meu vídeo, é mais para estabelecer a existência do trauma e também quais é que são os tratamentos ou métodos associados. Sendo que irei posteriormente aprofundar mais esta temática, em complemento também com artigos científicos e com livros técnicos referentes ao EMDR, referentes ao trauma psicológico. Aqui também existem outro tipo de intervenções a nível sensório-motora, que também podem ser consolidados. Além de que depois iremos abordar a temática não só de trauma psicológico, mas também de Adverse Childhood Experiences, os ACE, como já é conhecido. Foi um estudo longitudinal que contou com a colaboração de sensivelmente 7.000 pessoas durante o período de 2 a 3 anos, sensivelmente, de modo a estabelecer uma existência, que foi através de um questionário de 10 questões, a existência de trauma psicológico associado à infância, ou seja, a adoção de comportamentos de risco, como o tabagismo, como o consumo de substâncias psicoativas, ideações de suicídio ou mesmo tentativas de suicídio, existirem também associações a nível fisiológico, ou seja, existirem a nível da adultez associado ao AVC, ao acidente vascular cerebral, associado ao infarto agudo do miocárdio, isso considerando a adoção de comportamentos de risco e sedentarismo, obviamente, e obesidade, derivado de situações de experiência adversas na infância. Portanto, também irei abordar essa questão. Se tiverem alguma dúvida, alguma informação, uma sugestão ou feedback, eu agradeço. Eu irei colocar também no YouTube as minhas intervenções, portanto, estes vídeos. Estejam à vontade e podem subscrever o canal, que assim sempre têm uma notificação a quando eu colocar os vídeos. Obrigada. Obrigada.